Secretaria de Mobilidade e Trânsito, o senhor Ricardo. Bom dia, eu sou João Bonetti, eu estou representando a Secretaria de Mobilidade e Trânsito e a CETRAN também. Obrigada, viu? Muito obrigado. Secretaria Municipal de Habitação, Vânia Cristina Salinas e Marcos Aurélio Lessa Vilela. Ok. Secretaria Municipal de Saúde, Magali Antônio Batista e Mônica. Bom dia, Magali, presente. A Mônica é minha suplente, ela está de licença médica. Bom dia a todos, Marcelo presente, da Secretaria Municipal de Justiça. Bom dia. Dione, a gente não está ouvindo, está muito cortado o seu som. Acho que todo mundo fechar o microfone ajuda um pouco. Tá melhor? Alô? Todos estão me ouvindo? Agora melhorou. Melhorou? Obrigada. Melhorou. Então, eu vou repetir. Secretaria Municipal de Relações Internacionais, Francisco de Castro e Felipe Matsuda Toledo. Bom dia, aqui é Felipe Toledo, suplente do Francisco. Bom dia, Felipe. Obrigada, viu? Secretaria de Subprefeitura, senhor Ronaldo Malheiros Figueira e Tatiana Lili Silvano. O áudio está normal? Todos estão me ouvindo? Sim, está normal. Obrigada, gente. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Karina Bege de Almeida e Luiz Fernando da Silva e Silva. Oi, Dione, bom dia a todos e todas. Karina Bege aqui. Bom dia, Karina. Obrigada, viu? Agora a gente vai para as instituições, tá? Da CIMA, Rafaela de Fons Oliveira e Oswaldo dos Santos Lucon. Lucon presente aqui, bom dia a todos. Bom dia, senhor Oswaldo. Abimac, senhor Reinaldo Sarques, ou Sarques, me perdoe, e Ordilei Ducati. Com licença, Johnny, eu tenho também, talvez na reunião, duas suplentes aqui, Silvana Cury e Viviane Buchaneri pela CIMA. Pela CIMA? Bom, a gente pode, depois da reunião, que eu preciso atualizar, então, a listagem, que a indicação oficial da CIMA foram só a Rafaela e o senhor, bem? Tranquilo, tudo bem. Muito bem, Tranquilo, não, ainda que seja de ouvintes, eu acho interessante, acho importante. Obrigado, viu? Então, da Bimac, repetindo, Reinaldo Sarques e Odirley Ducati, estão presentes? Não? Fiesp, Marco Antônio Barbieri, Luciano Rodrigues Coelho. Pela USP, professor Tércio Ambrise e professora Maria de Fátima Andrade. Pela Unesp, professor José Perinotto e professor Edson Piroli. Bom dia, Alexandre Perinotto, pela Unesp. José Manuel de Oliveira Reis e Henrique Faria. ANTP, Olímpio Álvares e Eduardo Vasconcelos.
Pela OAB São Paulo, Paula Vargas e André de Castro dos Santos. Pelo Secov, Hamilton de França Leite Júnior e Eduardo Delamana. Bom dia, Eduardo Delamana, presente. Obrigada, professor. Pelo CREA, perdão? Pelo CREA, Vinícius Marquesi Marinelli. Pelo CAL, Roberta Cronca e Eduardo Pizarro. Roberta Cronca, presente. Bom dia a todos. Bom dia, Roberta. Obrigada. E pela ANAMA, Mário César Mantovani e Luiz Marcelo Marcondes. Prezados, eu agradeço a presença de todos, mas nós ainda não atingimos o quórum. Eu peço orientação ao secretário. O senhor Agnello está nos acompanhando. Peço orientação ao secretário sobre se a gente pode aguardar mais uns 10 minutos. Temos o quórum? Ainda não temos. Vamos aguardar 5 minutos aí, porque o pessoal ainda deve estar em pé. Aguardar 5 minutos. Perfeito. Vamos o painel de quantos estão. Não dá para entender o que você falou. Pode verificar, Johnny, se você, o número de presentes, já entrou, por favor.
Eu vou reiniciar a chamada, mas eu vou chamar apenas os que estavam ausentes, tudo bem? Vamos lá. Pela Secretaria de Subprefeituras, Ronaldo Malheiros Figueira e Tatiane Li Silvano. Pela ABIMAC, o senhor Reinaldo Sarques e o senhor Odirley Ducati. Pela Fiesp, o senhor Marcos Antônio Barbieri e Luciano Rodrigo Coelho. Pela USP, professor Tércio Ambrise e Maria de Fátima Andrade. Pelo Instituto de Engenharia, José Manuel de Oliveira Reis e Henrique Dias de Faria. Pela ANTP, Olímpio Álvares e Eduardo Alcântara Vasconcelos. O senhor Olímpio está entrando. Bom dia, senhor Olímpio. OAB São Paulo, Ana Paula Chagas e André de Castro dos Santos. Pelo CREA, Vinícius Marquesi Marinelli. Pela ANAMA, Mário César Mantovani e Luiz Marcelo Marcondes. Quero cumprimentar a todos, meu bom dia, muito obrigado pela presença. A assessora do secretário Pedro Adione já fez a marcação da presença de vocês. Se por acaso você não foi chamado, por favor, se manifeste no chat mesmo, para que a gente possa diligentemente registrar a sua presença. O secretário Pedro, reforçando o que já deve ter sido dito, ele está em percurso aqui para a prefeitura, vindo de uma diligência que ele foi fazer lá na Operação Integrada em Defesa das Águas. Logo ele estará conosco. Eu quero pedir o consenso de vocês, a aprovação de vocês, para que façamos, por uma questão apenas de uma melhor prática no andamento dos trabalhos, uma alteração na nossa pauta. Eu peço, então, o apoio de vocês para que nós pulemos os itens 1, 2 e 3 e passemos como primeiro dessa lista o item que está marcado como número 4,
seria a fiscalização ambiental complementar pela GCM, e será apresentado esse tema pelo inspetor ambiental Rogério de Jesus Álvares, lá da SMSU. Estando todos de acordo, eu convido então o inspetor Rogério para que dê início à apresentação, por gentileza. Bom dia a todos os participantes. Eu vou colocar uma tela de uma apresentação PowerPoint para que eu consiga fazer a apresentação. Posso iniciar? Por favor, inspetor, e desde já, muito obrigado pela sua dedicação ao tema, pela preparação dessa apresentação também. Fique à vontade, o senhor tem a palavra. Ok. Inspetor, não sei se o senhor está falando, mas não temos seu áudio aqui. Já interrompendo, eu quero anunciar aqui a presença física agora do secretário Pinheiro Pedro, que dará andamento, então, aos nossos trabalhos aqui, andamento do dia de hoje. Muito obrigado a todos. Okay. Os senhores estão visualizando a apresentação? Sim. Sim. Ok. Então, eu vou dar início a falar um pouco da fiscalização complementar ambiental efetuada pela Guarda Civil de São Paulo. A Guarda Civil de São Paulo, através da Superintendência de Ações Especializadas, a SAI, através das inspetorias ambientais, ela faz esse serviço de fiscalização e monitoramento ambiental, né? Nós temos hoje, na cidade de São Paulo, 933 pontos que são monitorados pela Guarda Civil Ambiental, né? Através do patrulhamento com viaturas, embarcações e drones, né? Para executar esse serviço, nós temos hoje um efetivo de 347 servidores que atuam nas inspetorias ambientais. Então, através desse serviço de monitoramento, a Guarda Civil, ela identifica algumas irregularidades ou possíveis crimes ambientais e encaminha a informação através de relatório circunstanciado às secretarias parceiras, que são Subprefeitura, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e quando é identificado a prática de crime, as partes são conduzidas ao Distrito Policial de Crimes Ambientais para a ação de polícia judiciária competente, né? Dessas ações, desses monitoramentos, nós tivemos ações conjuntas no ano de 2021 com a Secretaria do Verde e Subprefeitura de 440 ações, né? Salientando que dessas ações, 4 delas envolvem a Operação Integrada Defesa das Águas, que está atuando com uma força exemplar na região sul da cidade de São Paulo, né? E como o secretário Pinheiro falou no início, hoje temos uma ação da OI na região sul, e graças a Deus está correndo tudo dentro do planejado. Então, a Guarda Civil, ela atua desta maneira, né, para monitorar e fiscalizar o meio ambiente. Ela encontra-se respaldo para a fiscalização e monitoramento ambiental através da Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas Municipais. Ela é uma lei federal que, em seu artigo 5º, ela dá competência para as guardas municipais para proteger o patrimônio ecológico e cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas, né?
Essa lei, ela é muito importante para a atuação das guardas municipais, porque no seu artigo 14, no parágrafo 14 do artigo 5º, ela coloca que qualquer situação de flagrante delito que a Guarda Civil depare, ela tem como obrigação de encaminhar a presença da Polícia Judiciária para providências cabíveis. Então, ela acaba dando aí o poder de polícia para a prisão em flagrante delito para as guardas municipais, né? E acaba finalizando com alguns entendimentos distorcidos da ação da guarda sobre a questão se pode prender ou não pode prender. Então, nessa questão, a 13.022 colocou um ponto final. Além dessas competências, ela também dá competências para a Guarda Civil fazer a segurança da população, proteção sistemática da população existente no município. Mas vamos voltar à questão ambiental. Então, a modalidade de fiscalização e monitoramento dentro da cidade de São Paulo pela Guarda Civil Metropolitana, das inspetorias ambientais, é feito através de viaturas, drones e embarcações. Então, hoje, nós temos 4 inspetorias ambientais, uma na região leste, uma na região sul, uma na região norte e uma na região oeste. Essas inspetorias contêm, além das viaturas, cada uma delas possui um drone para ajudar no monitoramento das áreas degradadas, áreas de loteamento clandestino, áreas de invasões, áreas de proteção, e temos também a inspetoria náutica, a qual temos 3 embarcações, ao qual faz o monitoramento e fiscalização na represa Guarapiranga, né, ao qual tem 18 praias que são monitoradas pela Guarda Civil, né, com vista aí a coibir aí também crimes ambientais na beira da represa, crimes de pesca irregular, caça. Semana passada tivemos uma ação do destacamento náutico, que recebemos a denúncia de pescadores com rede na represa de forma irregular, né? Nós estamos no período defeso, né, que não pode haver esse tipo de pesca, então fizemos uma ação aí para tentar localizar esses infratores. Fora isso, também monitoramos com as embarcações a questão de invasões, né, de parcelamentos, fiscalização e orientação na questão de embarcações que vão ser postas dentro da represa para navegar, orientações na praia em relação aos banhistas, as pessoas que vão usar aí os equipamentos náuticos nesses locais. E, dando continuidade, nós temos aqui os locais monitorados, que é a represa, nós temos aí os locais de áreas de invasão, áreas de proteção ambiental, áreas que envolvem aí até a questão da operação defesa das águas, que são as áreas de proteção das mananciais. Então, todas essas ações que a Guarda faz, ela acaba resultando em uma ação em conjunto com os demais órgãos envolvidos, né, que é a Subprefeitura e Secretaria do Verde, né? Então, quando nós estamos monitorando para diminuir, né, e evitar essas invasões, esse desmatamento, o parcelamento irregular, até mesmo queimadas irregulares que existem, né, nós focamos o crime ambiental, mas está sendo percebido que quando o Guarda Civil Metropolitano ele está patrulhando esses locais de interesses ambientais, ele acaba se deparando com ocorrências de
crime de entorpecente. Então, nós temos aqui nesse slide um exemplo aí das ocorrências que envolvem entorpecentes. O guarda está monitorando uma área ambiental dentro da mata e acaba se deparando com ocorrências de tráfico de drogas, locais que o pessoal usa para esconder essas drogas, depósitos de drogas, né? Além disso, na Zona Norte, semana retrasada, tivemos um encontro aí de rádio clandestina, equipamentos de rádio clandestinas dentro da mata. Eles usam esses locais de mata para esconder esses equipamentos, né? Nesses locais existem armadilhas que, se você não tomar cuidado, você pode ser ferido por disparo de arma de fogo, porque as armadilhas envolvem um sistema que faz o disparo dessa arma de fogo quando o agente passa e esbarra aí, ou num galho, ou numa linha que eles colocam. Então, essa situação na questão ambiental, ela vem também se agravando nessa questão do crime organizado, né? Fora o crime organizado na questão do tráfico de droga, a Guarda Civil agora também está se deparando nos perímetros ambientais que estão aí sofrendo pressões de invasões, o crime de desmanche de veículos, né? Então, o guarda está focado aí na questão ambiental, de preservação do meio ambiente, e acaba também se deparando com crimes contra o patrimônio. Na área leste, tivemos aí uma ação de fiscalização e monitoramento numa área, e a equipe se deparou com um veículo produto de furto, outro com produto de roubo, um caminhão lotado de peças de veículos e, para nosso espanto, 2 barracos que foram construídos nessas áreas estavam com peças de veículos roubados, veículos produtos de roubo e furto, e todos veículos de luxo, né? Então, a gente vê que o crime organizado ele está aproveitando essa questão de parcelamento, de invasão de área e acaba se infiltrando, se envolvendo também. Então, a Guarda Civil ela está atenta para todas as questões, seja o crime ambiental, seja o crime de patrimônio, o crime envolvendo entorpecente, e ela age com base na Lei 13.022, igual eu havia falado, compete a ela aí efetuar a prisão e encaminhar os autores à presença da Polícia Judiciária. Mas que todas essas fatos que foram falados aqui, da questão do parcelamento irregular, do desmatamento, das invasões irregulares, ela traz uma consequência, né? E a consequência são essa aqui que nós acabamos de mostrar aqui nesse próximo slide. São o resgate de animais silvestres, que a Guarda Civil também atua, né? Então, nós temos aí a atuação através do monitoramento com viaturas, igual eu havia falado, com drones, que fazemos imagens dos locais, e temos também viaturas que fazem o resgate de animais. Então, com o crescimento do desmatamento, das invasões, do parcelamento irregular, eles vão acabando com o habitat natural das espécies. E aí as espécies acabam fazendo o quê? Elas acabam invadindo as casas, as escolas, já teve caso de até em hospital ter animal silvestre. Nós tivemos um caso de um animal silvestre na estação paulista do metrô, olha que interessante. O animal entrou, a ave entrou na estação do metrô. Então, isso acaba também afetando, né, a questão ambiental e acaba dando mais, vamos pôr assim, números de negativos, porque os animais acabam saindo do seu habitat natural e acabam sendo vitimados, acabam sendo comercializados de forma irregular,
acabam sendo capturados de forma irregular. Nós podemos ver aqui essa foto da viatura da Guarda Ambiental. Aqui foi uma apreensão de várias aves silvestres, né, em uma área de ambiental, área verde, que existia aí uma pressão grande para invasões, e aí o pessoal aproveita e vai capturando aí, caçando essas aves e colocando em gaiolas de forma irregular, porque a captura de animal silvestre, né, ele acaba ocorrendo em crime também. Então, a Guarda, ela atuou aí, fez a apreensão dessas aves, encaminhou para o distrito policial, né, para a elaboração do boletim de ocorrência. Fora essa, temos também as aves que acabam invadindo as residências, acabam se lesionando, e a Guarda acaba fazendo o seu resgate, né? Então, temos aí, no ano de 2021, nós temos um número de 4.254 animais que foram resgatados pela Guarda Civil Metropolitana e encaminhado ao SEMACAS, que é o órgão da Prefeitura do município de São Paulo, que dá os cuidados aí a essas aves e animais. Com tudo isso que eu falei, eu queria salientar aqui, né, para finalizar a minha fala, que tivemos o prazer, no dia 17 de fevereiro, a publicação do decreto 61.082, que dispõe sobre o apoio à fiscalização ambiental a ser exercido pela Guarda Civil Metropolitana, né? Esse daí é um passo muito importante, né, para a Guarda Civil, não somente para a Guarda Civil, mas para o meio ambiente, para o poder público municipal, porque ela está empoderando a Guarda Civil do poder de polícia administrativo, porque antes da edição do decreto, a Guarda Civil ela fazia o monitoramento dessas áreas, fiscalização, e ao se deparar com a infração ambiental ou até mesmo crime, após o encaminhamento do crime ao distrito policial, o agente elaborava um relatório circunstanciado, que relatava os fatos, né, que foi flagrado naquela área, e através de imagens, ele inseria essas informações no processo SEI e encaminhava para a subprefeitura e Secretaria do Verde para demais providências, ao qual tem o poder de polícia administrativo para atuar nessas condições de infrações ambientais, parcelamento irregular do solo, né, de invasões. Com o decreto, acredito que essa questão ela vai ser mudada, a Guarda Civil ela vai ter um poder a mais, né, um poder de polícia administrativo para atuar, porque no momento que é flagrado aí essas condições de infrações ambientais ou crimes pelo agente da Guarda Civil Metropolitana, ele tem as suas limitações, ao qual tem que fazer aí o encaminhamento às demais secretarias, e isso acaba sendo uma demora nesse processo, porque se o guarda que está lá na ponta, que está no território, ele tiver o poder aí de autuação, ele consegue agilizar aí esse processo, né? Ele consegue dar mais, acelerar o processo para que as condições de uma ação mais efetiva e mais eficaz seja concretizada nesses perímetros ambientais, né? Então, finalizando a minha fala, né, eu só tenho a agradecer ao prefeito aí que assinou o decreto, né? Como o secretário Pinheiro falou, não era bem o que nós esperávamos, mas já é um grande início, né? Um grande passo para fortalecimento das ações de fiscalização ambiental no município de São Paulo e fortalecimento do poder público. Obrigado, inspetor. Excelente apresentação. Queria
ressaltar que realmente andamos um passo. Espero que nessa portaria conjunta com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente a gente consiga aí um avanço maior de dinamização dessa interlocução da GCM com a Autoridade Ambiental Administrativa, que é a SVMA, né, para que a gente possa agilizar a capacidade de atuação da Guarda, não é isso? Né? Com certeza, secretário. A portaria, né, nós pretendemos aí fazer, como já diz o decreto, uma portaria conjunta com a Secretaria do Verde, né, e a ideia é sentarmos e tentarmos chegarmos no denominador comum para que a ação da Guarda Civil ela seja fortalecida, né? Não só a ação da Guarda, mas, como eu disse, o poder público municipal fortalecido com as ações. Eu abro aqui a palavra aos conselheiros, né? Obviamente, por favor, bem objetivo, se houver alguma consideração, senão já passamos para outro ponto de pauta. Por favor. Cleiton, por favor. Bom dia a todas e todos. Rogério, obrigado pela apresentação, pela clareza aí que você expôs, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tenho algumas questões, rápido, tá? Vou ser bem objetivo, como o secretário falou. Você no início fala sobre 933 pontos monitorados. Então, uma pergunta sobre isso. Existe um arquivo georreferenciado com esses pontos? Porque eu acho que esses pontos seria importante, até para dar publicidade, se a gente conseguisse colocar esses pontos no GeoSampa, por exemplo, que é o principal portal, né, de mapas. Ela teve mais de 2,5 milhões de acessos só em 2021, né? Então, acho que isso seria importante, e saber se existem esses pontos já referenciados, se é possível compartilhar. Outra questão é referente à informação que em 2021, junto com a Secretaria do Verde, né, e a subprefeitura, foram 440 ações. Então, minha pergunta é se há registros quanto às ações dos anos anteriores, se existe também um arquivo já referenciado dessas ações por tipo de crimes ambientais, por exemplo, desmatamento, movimentação de solo, enfim, e se também é possível compartilhar esses arquivos, porque eu acho que eles são importantes, assim, para os setoriais, de modo geral, inclusive para monitoramento de planos, né? A gente tem a revisão do plano diretor, isso poderia constar do diagnóstico do plano diretor, por exemplo, das ações feitas nessas áreas, podem ser ZEPANs, macroáreas importantes de proteção ambiental, monitoramento, por exemplo, do Plano Clima, né? Que é um outro plano importante para a cidade, e que isso poderia constar também das ações e do monitoramento, né? Essas são as questões. Se existem esses registros, se é possível compartilhar, ou se há um contato que a gente possa fazer para poder ter acesso a essas informações. É isso. Tá, respondendo a primeira pergunta, em relação aos pontos, nós temos, através da Secretaria de Segurança Urbana, nós temos esses pontos georreferendados, né, ao qual é feito também um relatório de linha do tempo. Então, cada ponto desse que eu falei, dos 933, ele tem um relatório de linha do tempo, de quando ele foi detectado até o presente momento, né? Então, esse serviço ele é feito de que maneira? Nós temos a divisão de defesa ambiental, de vigilância de defesa ambiental, DDVA, da Secretaria de Segurança Urbana. Então, nós compartilhamos informações. Então, eles fazem esse serviço de georreferenciamento, né, e o relatório de linha do tempo. E a Guarda, ela age de que maneira? Ela passa essas informações, porque ela faz o serviço de campo, então ela vai passando, alimentando com informações para que essa divisão de defesa e vigilância ambiental possa estar arquivando aí, georreferenciando esses pontos e alimentando com as informações. Na questão das
operações dos anos anteriores, eu posso estar verificando e levantando aqui, né? Eu fiz esse levantamento do ano passado, porque foi justamente o ano que eu cheguei aqui na superintendência, né? Eu cheguei na superintendência ambiental no ano passado, em fevereiro de 2021, então eu vim acompanhando, né? Então, eu passei as informações do que eu consegui acompanhar, mas nada impede da gente estar também verificando se temos um arquivo aí de anos anteriores, e aí eu não sei se o senhor chegou a anotar o meu e-mail e o contato, aí a gente pode trocar um e-mail e informações, né, dentro do que for possível, e para a gente alinhar, para tentar aí, atingir aí algo que o senhor solicitou das informações. Inspetor, obrigado. O senhor poderia tirar da tela a apresentação, porque está duplicando, né? Tá, Deixa eu esclarecer. Esses dados com os pontos de ocupação irregular apontados agora na apresentação do inspetor, eles foram mostrados na reunião anterior pela Ângela Branco, não sei se você se lembra, inclusive com a evolução histórica dos pontos de ocupação entre 2013 e 2019. Então, esses dados estão disponibilizados, tá certo? Podemos encaminhar depois aí a você, para você, de repente, poder inserir no SAMPA, que eu acho que é muito importante, tá? Há uma evolução muito sensível das ocupações entre 2013 e 2021. É uma escala ascendente extremamente preocupante. Você vê claramente que o crime organizado, a partir de 2015, 2016, ele toma conta, e a partir daí você tem uma escala industrial de ocupações irregulares na cidade de São Paulo, que é o que nós estamos agora tentando combater com a retomada das operações da OIDA, né, de junho do ano passado para cá, certo? E esperamos agora esse reforço maior com 247 GCMs ambientais em ação aí no município de São Paulo, reforçando a fiscalização. Né? Ok? Eu pedir, então, vamos passar ao próximo ponto de pauta. Né? Nós temos a apresentação dos avanços dos grupos de trabalho criados, em especial educação e uso do solo. Eu começaria com o uso do solo, que é o Eduardo Delamana, tem uma apresentação, não é isso, Eduardo? Né? É isso, secretário. Do grupo de trabalho de uso do solo. Por favor, pode iniciar. Secretário Pinheiro Pedro, Valdir Agnello, Dione, senhoras e senhores, bom dia. Eu estou tentando compartilhar aqui a minha tela, mas por enquanto eu não estou conseguindo, viu, Dione? De qualquer maneira... Você pode subir aqui, ó, não tem a flechinha do lado? Do lado do botão de microfone, dá uma olhada. Aí tem uma flechinha para cima, assim. Aperta nela, você vai abrir o espaço. Não, eu sei, secretário. Agora foi. Ainda não apareceu. Agora sim, apareceu. Tá. Eu vou colocar em tela cheia. Inicialmente, eu queria agradecer os meus colegas do Grupo de Trabalho de Uso do Solo, especialmente a Laura Seneviva, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, a Larissa Campanher, da SP Urbanismo, a Eliana Artijani, coordenadora de Planurb da SMUL, o Marco Aurélio da SEAB, o Eduardo Pizarro, do CAU São Paulo, e o Valdir Agnello e a Dione, aí do Seclima, por terem contribuído bastante no aperfeiçoamento dessa ideia que foi apresentada para eles no dia 19 de janeiro desse ano, e que trata de um conceito, me parece bastante interessante,
para a cidade de São Paulo, que é o conceito de corredores ambientais urbanos. Eu devo dizer que esse é um conceito que vem sendo amadurecido ao longo dos anos, não é um conceito novo. Ele surge inicialmente no início dos anos 2000, através de uma proposta do arquiteto Domingos Teodoro de Azevedo Neto, na antiga Secretaria Municipal de Planejamento, a SEMPLA, num trabalho que tinha como objetivo apresentar propostas para revisão e atualização da legislação urbanística aqui no município de São Paulo. Ele avança e, no final da década de 2000, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, através do Laboratório de Quadro da Paisagem, coordenado na época pelo falecido professor Silvio Macedo, desenvolveu um trabalho muito interessante também sobre os sistemas de espaços livres na cidade de São Paulo e as possibilidades e os limites das operações urbanas. Então, se abordou também, de algum modo, esse tema dos corredores ambientais urbanos e, mais recentemente, principalmente a partir do ano de 2010, o professor Renato Anelli, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, e atualmente também professor da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, ele começou a detalhar um pouco mais o que poderiam ser os corredores ambientais urbanos. Eles seriam estruturados tendo como suporte privilegiado os 3 sistemas de eixos básicos que em São Paulo se superpõem com absoluta frequência: o sistema viário estrutural, os sistemas de transportes públicos, os cursos d'água e os fundos de vale. Na medida que nós implementássemos esses corredores ambientais urbanos de forma organizada e coordenada, nós poderíamos, para cada um desses sistemas básicos, garantir um melhor desempenho, um maior adensamento controlado, evidentemente, de sua vizinhança mais próxima, e poderíamos ampliar significativamente os espaços abertos na cidade. Quais seriam os objetivos da implantação desses corredores? Você está mudando os slides, Eduardo? Eu estou mudando os slides, sim. Não aparece. E não está em modo apresentação. Eu vou parar o compartilhamento. E vou tentar compartilhar de novo, Laura. Obrigado. Entrou? Entrou o slide objetivos, mas não no modo apresentação. Então, eu vou pôr no modo apresentação. Entrou, Laura? Ainda não. Então, eu vou continuar sem o modo apresentação, tá bom? Ok. Se trocar os slides, se não trocar, eu aviso. Tá bom. Então, quais seriam os objetivos dos corredores ambientais urbanos? Inicialmente, através deles, articular planos e projetos setoriais em 4 segmentos de políticas públicas: mobilidade, habitação, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Articular os eixos de estruturação da transformação urbana, hoje existentes, aos perímetros de incentivo ao desenvolvimento econômico previstos no plano diretor e a outras ações que possibilitem a implantação de sistemas eficazes de combate a enchentes, recuperação de cursos d'água, de fundos de vale e de linhas de drenagem. E provocar reflexões que resultem em outras propostas exemplares possíveis de serem replicadas
em outros territórios da cidade, em situações similares a que são as apresentadas pelos corredores. Esses corretores deverão estar majoritariamente em situação de fundo de vale, ou de algum modo, ou de alguma parte, compreender essa situação geomorfológica. Eles devem conter em seu perímetro vias estruturais, eles devem estar relacionados aos eixos de mobilidade para o transporte público, existentes ou previstos. Essa localização deverá estar inserida num perímetro de incentivo ao desenvolvimento econômico e deve possibilitar o estudo da interferência de questões essenciais à estruturação urbana local, tal como a implantação de parques ou o manejo de áreas de risco. Essa é uma figura que mostra o que poderia ser uma situação dessa, é uma figura esquemática, né? Então, nós temos uma via estrutural e a gente percebe no lado esquerdo como direito a implantação de um corredor ambiental urbano. Esse é um corte esquemático também. Nós teríamos no corredor ambiental urbano a composição aí de uma faixa de proteção verde, ciclovia e calçadas, uso misto de alta densidade, uso misto de baixa densidade, corredor de ônibus previsto e um uso misto de alta densidade. Esse seria um esquema típico. Essa é uma figura muito interessante, que consta de um trabalho do professor Renato Anelli. Ele mostra a situação, a figura de cima, a situação típica hoje na cidade de São Paulo, que é o corredor de ônibus com córrego canalizado, uma situação que seria do monotrilho construído sobre córregos, é a situação clara aqui da água espraiada, né, onde nós temos um córrego com o monotrilho por cima, uma situação ambientalmente e urbanisticamente não muito desejável, e o que poderia ser um corredor ambiental urbano. Através desse corredor, nós poderíamos resolver, inclusive, uma importante questão que é de transposição de um lado para o outro, né, fazendo um edifício ponte, ligando um lado e o outro do corredor ambiental urbano. O que eu apresentei para o grupo de trabalho foi uma possível localização de um piloto para o desenvolvimento desse conceito, na medida que o próprio comitê considere desejável a evolução desse conceito. A sugestão que foi apresentada é uma área de aproximadamente entre 100 e 200 hectares, contígua a uma escola técnica de Itaquera, um local muito interessante, onde nós temos o córrego do Rio Verde, a Avenida Itaquera, Senac Itaquera, a própria Arena do Corinthians, é um território localizado dentro, inclusive, de um polo de desenvolvimento econômico, e me pareceu interessante poder desenvolver o piloto nesse território. Apenas para identificar, nós estamos localizados aí, dentro da macroárea de estruturação metropolitana, dentro de um setor previsto como um novo eixo de desenvolvimento no município de São Paulo, pelo Plano Diretor Estratégico. Quero registrar que, em 2012, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, no trabalho SP 2040, também apresentou a possibilidade da implantação de um polo institucional e tecnológico Itaquera nessa região, o que infelizmente não avançou,
Eu entendo que é mais um motivo para nós continuarmos avançando especificamente nesse território, que ele é fundamental para a cidade de São Paulo. Vou passar rapidamente por alguns instrumentos urbanísticos já previstos no PDE e que poderiam nos ajudar a implantar, de fato, um corredor, o desenvolvimento, né, nos ajudaria a desenvolver, de fato, o desenvolvimento de um piloto, tendo como objetivo o corredor ambiental urbano. Nós temos os projetos de intervenção urbana, previstos no plano diretor, as áreas de intervenção urbana, as áreas de estruturação local, as próprias operações urbanas consorciadas, e, inclusive, a possibilidade de concessão urbanística com a iniciativa privada, né? Então, nós temos aí um cardápio de opções de instrumentos urbanísticos que facilitariam muito a implantação desse conceito. Me parece que o momento é muito oportuno, mesmo porque esse ano é um ano de revisão do plano diretor, então, certamente, nós poderíamos tentar colocar esse conceito de corredor ambiental urbano dentro do próprio PDE. Queria informar também que esse território que foi, a princípio, definido, ele está coerente com o plano regional da subprefeitura de Itaquera, que previu o desenvolvimento aí de alguns perímetros de ação importantes, Córrego do Rio Verde, o próprio polo institucional. Isso daí é detalhado no próprio plano da subprefeitura. Então, ele conversa, dialoga com o plano da própria subprefeitura, que foi exaustivamente discutido junto à sociedade na época. Aqui é o mapa da Lei de Zoneamento e Desocupação do Solo. Nós estamos num território que é majoritariamente zona de estruturação urbana prevista, então é um território apto a receber um corredor ambiental urbano. O que são as EUPs, as zonas de estruturação urbana previstas? São justamente essas quadras que estão aqui em Bordeaux, achuradas, tá? Esse território, a escolha desse território também dialoga, e esse conceito de corredor ambiental urbano dialoga com o plano de metas do município. Se nós observarmos a meta 46, a gente percebe claramente que existe um diálogo entre essa proposta e essa meta, e também com a meta 47. E, por último, eu quero fazer uma referência a um trabalho recente, já publicado, que foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que é o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico do município, 2022-2032. Dentre os eixos norteadores desse trabalho, um deles dialoga também profundamente com esse conceito de desenvolvimento de um corredor ambiental urbano dentro de um polo de desenvolvimento econômico, que é o eixo agenda de território. Eu não quero mais me estender, secretário, apenas deixar aí como referência os trabalhos aí anteriormente citados e colocar aí à disposição, certamente, não só dos próprios membros do grupo de trabalho, como de todos os demais membros desse comitê, para a gente poder avançar ou não nesse conceito. Excelente, excelente, Eduardo. Parabéns aí pela apresentação. Quero dizer que essa sua apresentação ela coincide
absolutamente até com o plano estratégico da Seclima, que a gente já tinha apresentado, essa visão de ressignificação, renaturalização dos córregos urbanos, né? Está absolutamente envolvido. Essa noção de concessão urbana muito interessante. Acho que vale a pena a gente fazer uma reunião com a SBMA e também com a SBU, né? Com a Secretaria de Licenciamento, que hoje está à frente aí da revisão do plano diretor estratégico. Vamos encaminhar isso, viu? Senhor secretário, só queria complementar com mais uma informação. Todos nós sabemos que, agora em dezembro do ano passado, foi aprovada aquela lei federal, a 14.285, que delegou aos municípios a definição das áreas de preservação permanente no entorno de cursos d'água em áreas urbanas consolidadas. Eu não sei, dentro da Prefeitura de São Paulo, quem é que está tocando isso, mas eu creio que o desenvolvimento desse conceito de corredor ambiental urbano poderia ser muito importante para a elaboração de um projeto de lei municipal, porque é o momento do município começar a pensar nisso, né? Acho que isso daí vale um grupo de trabalho específico, viu? Porque essa alteração foi muito importante para que a gente possa caminhar definitivamente na regularização de determinados conflitos fundiários envolvendo áreas de risco na cidade de São Paulo, em especial nessas áreas de APP, né? Alexandre Peinoto, professor, por favor, depois a Laura. Só para cumprimentar também pela apresentação, gostei bastante. E dizer que acho que o Saturnino de Brito deve estar vibrando lá no túmulo, né, por ver esse trabalho que precisaria ter sido feito lá na época dele, né, e que o Prestes Maia atropelou tudo e realizou de outra forma. Então, parabéns pelo trabalho e espero que dê certo. Obrigado, professor. Laura? Eu tenho duas naturezas, vamos dizer assim, de intervenção. Primeiro, uma questão de ordem. Os temas são destinados a grupos de trabalho e os grupos de trabalho debatem os assuntos, mas devem produzir um parecer para ser encaminhado ao plenário. E aí o plenário recebe o parecer do grupo. O que o Eduardo trouxe agora não é um parecer do grupo, é a apresentação que ele fez e que foi objeto do debate. Então, não teve avanço, continuou sendo uma ideia do Eduardo. Então, eu acho que tem uma questão de ordem, que cada grupo de trabalho tem que produzir o seu parecer e encaminhar ao plenário. Por quê? Determinados assuntos são submetidos a grupo de trabalho e o grupo de trabalho digere o assunto e encaminha para o plenário. Então, eu acho essa é uma primeira questão de ordem que o Eduardo apresentou uma informação que tinha sido levada a debate no grupo de trabalho, não é o debate do grupo de trabalho. São coisas distintas. A segunda coisa que eu queria colocar é algo que eu até falei naquele dia, Eduardo. Seguinte, quer dizer, o Domingos Teodoro, ele foi meu primeiro chefe na vida, sabia? Então, conheço ele, enfim, as coisas avançaram, né? E embora, em tese, do ponto de vista, assim, falar de corredor ambiental urbano, ninguém vai ser contra. A questão é quando você desce nos detalhes. Como é que é isso? O conceito. Mas a questão dos parques lineares, principalmente numa região de alta pluviosidade, como é o caso de São Paulo, já avançou a discussão do parque linear, que sequer apareceu aí na apresentação. Então, isso é um tópico. Tem a outra discussão, que este comitê é de mudança do clima, então, as questões de mudança do clima têm que ser abordadas. No que esse conceito
favorece ou desfavorece a mudança do clima? Terceira questão, do ponto de vista objetivo, com relação ao Rio Verde, toda a bacia dele, está tudo bem, tem que ter sim uma ação lá e tal, tanto que já tem, faz quantos anos já tem? E mais, a estrutura fundiária daquela região é super complexa, bem ali naquele slide que o Eduardo mostra, o desenho lá de Itaquera, tal, na porção mais ao norte, uma área que está se falando de fazer uma intervenção, por exemplo, é ocupada por, sei lá, loja 100. Como é que nós vamos mexer num terreno desse? Quanto custa para a sociedade? Mais acima, em tese, haveria mais disponibilidade de área pública, mas tem ocupação, tem favela, tem política habitacional. Enfim, eu acho que tem muitas variáveis, e aí, para a gente poder, de fato, considerar este um assunto que foi debatido e concluído um debate, ainda que a gente mantenha eventuais discordâncias, tem que ter um parecer do grupo, é coletivo. Do mesmo jeito que, se for a plenário, tem que ter um parecer do plenário do comitê, né? De resto, a preocupação do Eduardo é válida, não estou dizendo que sou contra a corretora ambiental urbano, né? Não é isso. Mas eu acho que tem que discutir no detalhe para saber exatamente o que é o tal do corredor ambiental urbano. Ok, anotado, Laura. Deixa eu te esclarecer. Primeiro, a atribuição da Autoridade Hídrica da cidade de São Paulo está no âmbito da Secretaria de Mudanças Climáticas. Portanto, clima é água. Ainda mais, como muito bem ressaltado, nós estamos numa região com altos índices pluviométricos e que, infelizmente, também está sujeito, por conta das questões cíclicas do clima, né? Também a períodos de estiagem. Então, nos interessa profundamente a questão relacionada a esses corredores. Segundo ponto, não há deliberação e a pauta foi muito bem colocada do ponto de vista de auferir como é que está o andamento do ponto de vista dos grupos de trabalho. Se foi discutido ou não no grupo de trabalho, isso é uma outra questão, mas obviamente não era momento de definição ou de deliberação, portanto, não foi exigido qualquer tipo de relatório conclusivo. A apresentação é válida e eu agradeço muito a Eduardo Delamana a possibilidade de ter trazido toda essa questão. Com referência às intervenções urbanas, obviamente, tem que ser discutidas ponto a ponto. Os conceitos são muito interessantes e muito válidos. Vamos aguardar agora o andamento dessas posições, dessa discussão nos grupos de trabalho respectivos, né? Então, agradeço muito aí as intervenções e as ponderações. Vamos passar para outro grupo, para outra questão? A apresentação agora Tem do novo regimento e tem da projeto de agricultura urbana. Qual você? Nós vamos fazer a apresentação do grupo Solvi, projeto de purificação do biogás e produção de biometano para uso da frota, né? Essa apresentação vai ser elaborada agora pelo Lucas, mas eu acho que tem uma outra apresentação, né? Deixa eu ver aqui. Vai ser pelo seu Carlos Bezerra, que é o diretor de negócios da Solvi, e da Essências. Seja muito bem-vindo aí, Carlos Bezerra, viu? Muito obrigado aí. Por favor, ele e o Lucas podem iniciar a apresentação. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado aqui pelo convite. Vou fazer a apresentação, vou ver se aparece na tela. Vocês podem confirmar se está aparecendo na tela? Tá ok, Carlos. Ok, está aparecendo. Então, obrigado aí mais uma vez, pessoal. Aqui a ideia é nós apresentarmos aqui um projeto inovador aqui na cidade de São Paulo,
projeto de purificação de biogás de aterro sanitário e com a produção de biometano. Aqui uma breve apresentação aqui do grupo Solvi Essências. Deixa eu puxar aqui, marcar aqui o laser. A Solvi aqui, que tem realmente aqui no DNA dela o ISD, aqui, o ESG, né, que tem um compromisso aqui do meio ambiente, um compromisso no social, um compromisso na governança, e isso mostra nos projetos que nós temos desenvolvido, na parte de meio ambiente aqui, novas tecnologias, sempre trazendo tecnologias de ponta aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, aqui o primeiro projeto de crédito de carbono no mundo para aterro sanitário foi no Grupo Solvi, é onde nós vendemos em 2004, antes do protocolo de Kyoto, os primeiros créditos de carbono. Então, o grupo tem realmente, desde o início, aí seus 40 anos, né, as diversas unidades, mais de 60, 13 mil colaboradores. Desde o início, realmente a gente tem desenvolvido projetos, implementado e operado projetos com essa característica de meio ambiente. Então, unidades de triagem, reciclagem, compostagem, logística reversa, térmicas a biogás de aterro. Nós temos aqui 3 termoelétricas, não é? A maior da América Latina está aqui em São Paulo, em Caieiras. Temos no Sul, temos lá na Bahia, mais 4 termoelétricas a partir de biogás também sendo construída atualmente. Então, são vários, inúmeros projetos realmente no Brasil que a gente está trabalhando, não é? Buscando aí sempre emitir o mínimo de carbono possível para a atmosfera. Respeito aos direitos humanos, promovendo o desenvolvimento social. Temos aqui um programa forte de parceria cidadã com a sociedade. Asseguramos aqui no G, na governança, o controle de risco e compliance. Temos um programa forte, o programa de integridade sustentável. E aqui já falando do projeto aqui. Esse projeto é um projeto que vai produzir a partir do biogás, que é produzido a partir da matéria orgânica do resíduo urbano no aterro sanitário. Nós vamos estar produzindo 60 mil metros cúbicos dia, é uma quantidade bastante substancial e importante aqui para a região. O mercado, a demanda dele é bastante alta. A localização dele aqui vai estar na malha aqui da Comgás, aqui no gasoduto da Comgás. A ideia é que a Comgás ela vai construir um gasoduto de 3,5 km até o aterro sanitário, e nós vamos injetar esse biometano, esse gás natural renovável, diretamente nesse gasoduto. Também tem uma parte desse biometano que a gente pode estar fornecendo também em gás comprimido. O interesse aqui é alto, realmente. Por quê? Porque é um gás natural renovável. Então, esse projeto aqui ele está colocando à disposição de indústrias, de frotistas, ou de empresas que utilizam diesel ou gás natural, a possibilidade de começar a utilizar um gás natural renovável, não é? E com certificado de originalidade, com redução de emissão do gás de efeito estufa. Então, é realmente uma oportunidade aqui que está sendo colocada. O Brasil, como muitos sabem, né, não é autossuficiente na produção de gás e ainda importa boa parte do gás. E um ponto também interessante nesse projeto é que a gente consegue entregar num preço que tem previsibilidade, não é? Futura. Ou seja, a gente pode reajustar em cima de um IPCA e não conforme o aumento do petróleo, não é? Que aí fica totalmente imprevisível. Os clientes poderão comprar o biometano por meio da migração para o Mercado Livre. Isso eu vou falar um pouquinho mais na frente. Clientes potenciais. Clientes potenciais aqui, consumidores que consomem gás natural, consumidores de óleo diesel,
a exemplo de frotas, né, dos frotistas, né, que queiram migrar e utilizar o gás natural renovável com a mesma qualidade em termos técnicos, em termos de poder calorífico do gás natural. Empresas do próprio Grupo Solvi, não é? Nós também vamos ter parte desse gás aqui, nós vamos estar utilizando em parte da nossa frota também, como uma forma também de utilizar na prática, não é, esse biometano, né? Não apenas disponibilizar para terceiro, mas nós também vamos estar utilizando. Aqui um esqueminha que eu fiz aqui para tentar explicar um pouco mais, não é? Que imagina que seja um grande aterro sanitário, onde é produzido o biogás, no interior do aterro sanitário, que tem resíduo urbano, decomposição da matéria orgânica, produz o gás, captado em tubulações, e que depois é enviado para queimador, flare. Você tem aqui efetivamente uma redução de emissão, porque está queimando, mas você não tem um aproveitamento. Com esse projeto aqui, nós vamos estar aproveitando esse gás, né? Vamos estar aqui, a ideia aqui, que já é um projeto, já é real, já estamos aí na fase do licenciamento, fase final, com expectativa de abril, maio, no máximo, a gente está já com a licença de instalação para a construção dessa planta, e nós vamos purificar esse biogás e produzir o biometano. Esse biometano vai para um gasoduto, que vai para a concessionária local, e que todos os clientes dela, no mercado regulado, pode estar utilizando diretamente, não é? Ou pode comprar diretamente do Grupo Solvi e pagando apenas a parte da TUSD, né, que é a taxa de transporte para a concessionária local, no caso a Comgás. Outra forma também, parte, a gente imagina também de estar utilizando um gás natural comprimido e que pode também estar levando para indústrias, e parte dele a gente está querendo utilizar em frota própria, a exemplo do que nós estamos já fazendo o teste, depois o Lucas vai estar falando um pouco mais, para a utilização em carretas que transportam o resíduo urbano de boa parte da cidade de São Paulo para o centro de tratamento de resíduos lá de Caieiras. Caieiras, do lado da capital de São Paulo, estamos falando, esse projeto é dentro daqui da região metropolitana, do lado aqui de São Paulo, não é? Está no quilômetro 33 da rodovia Bandeirantes, então ele vai estar construído aqui. Aqui nós já temos uma termoelétrica, né, que não dá para ver direito, mas que já temos uma térmica, e com gás excedente, vamos estar construindo aqui do lado essa planta de biometano. Planta de biometano aqui, para vocês terem uma ideia, um layout simplificado, mais para ter uma leve ideia aqui. A entrada do biogás que vem do aterro sanitário, faz a purificação, equipamentos importados, infelizmente ainda não existe no Brasil, são equipamentos importados de purificação, para poder garantir no nível da ANP a qualidade do gás que vai ser utilizado. Essa qualidade não é questionada nem pela concessionária que vai adquirir esse biometano, nem é questionado também pelas montadoras no que diz respeito às garantias desses motores utilizando esse gás natural renovável. Então, se purifica o biogás com um processo de lavagem e passa por filtros de carvão ativado, aqui tem uma série de equipamentos, e para depois com compressores elevar 250 bars para utilizar em carretas e levar aqui para 8,5 bar para colocar no gasoduto da concessionária local. Aqui mais arranjos aqui dos equipamentos, só para vocês terem uma leve ideia das torres, não é? Que tem 17 metros de altura, torres vazia mais de 20 toneladas, então são grandes equipamentos, radiadores, chillers, e
para poder a gente conseguir esse biometano na qualidade necessária exigida pela ANP. Aqui mais uma vista de uma planta típica que nós vamos trazer, não é, lá do Canadá, não é? Aqui tudo em aço inoxidável 316, que é só para ter uma leve ideia. Aqui já uma planta já em operação com o nosso parceiro tecnológico, já tem uma em operação lá no Ceará e uma menor do que essa aqui lá no Rio de Janeiro. E aqui os principais itens aqui para chamar a atenção desse projeto. Então, em resumo, vamos produzir 60 mil metros cúbicos dia de biometano. O início das operações, aqui já falando de prazos, né, para não é algo... Então, saindo a licença agora, abril, maio, conforme CETESB, expectativa CETESB, nós teremos essa planta já operando, injetando gás já no gasoduto em outubro de 2023. Combustível renovável, né, como foi falado, regulamentado pela ANP, isso é fundamental, porque aí né, o cliente, o frotista, ou a indústria que queira adquirir, ela compra diretamente, sem problemas com relação ao uso. Previsibilidade de preço, então não vai estar sujeito às variações que tem no mercado, né, como está acontecendo aí atualmente e como sempre aconteceu. Regime operacional ininterrupto, então todos os dias, 24 horas por dia, que não é uma parte do tempo, é que começa a fornecer, é ininterrupto. Fácil substituição ao gás natural fóssil, produzido a partir da transformação do lixo, do resíduo urbano, em um combustível renovável. Então, isso vai estar certificado a originalidade desse combustível renovável. Alternativa sustentável para a indústria, conectadas ao gasoduto. E a possibilidade de zerar emissões de CO2 equivalente no consumo de combustível, incluindo aqui a certificação internacional de redução. E por último, no slide aqui da apresentação do projeto, comercialização do biometano. Aqui é possível se fazer por meio do Mercado Livre de gás aqui em São Paulo, que já tem uma deliberação da Arcesp de novembro de 2020. Então, a empresa, o frotista, por exemplo, ele solicita migrar para o Mercado Livre junto à concessionária local. Isso é um processo que demora, no máximo, 6 meses, essa migração, e em seguida é possível se fazer essa compra diretamente com a Solvi e pagando apenas a parcela já regulamentada da TUSD. Injeção direta no gasoduto, sem limite mínimo de metro cúbico para migração no Mercado Livre. Isso é um item também bem importante, porque no gás natural é 10 mil metros cúbicos dia o mínimo, e aqui não tem. É uma forma que a CERSP também encontrou de motivar, de mobilizar, de possibilitar, não é, mais empresas a estar utilizando. Então, pode ser um pequeno frotista, ele pode estar utilizando e migrando para o Mercado Livre. Como fazer? Contratação do biometano, pode ser diretamente com a Solvi. Migração para o Mercado Livre, com a contratação, conforme eu citei aqui, da parte da TUSD, com a tarifa já regulada, junto com a Comgás. Finalizando aqui o projeto, aqui eu passo a palavra aqui para o Lucas Feltri, que é o diretor lá da Loga, que ele vai falar um pouco aqui já das experiências, das ações que a Loga tem feito aqui na capital de São Paulo. Lucas. Obrigado, Carlos. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estarmos compartilhando um pouco das inovações que estamos promovendo aí para ajudar essa questão climática que é sempre muito importante. Bom, a Loga é uma empresa do Grupo Solvi. A Solvi detém cerca de 62% da participação da Loga.
nós somos uma concessionária responsável pelos serviços de coleta e tratamento dos resíduos urbanos, coleta e tratamento dos resíduos de saúde, a coleta de recicláveis, as operações das estações de transbordo de resíduos, o transporte desse resíduo até os aterros, bem como a gestão dos aterros inativados de Bandeirantes e Vila Albertina, dentre outros serviços. Nosso contrato ele tem um prazo contratual de 20 anos, ele iniciou em 2004, termina agora em 2024. A Loga, ela, olhando São Paulo como um todo, nesse mapa mais acima, a gente é responsável pela essa área mais clara, que ela está em destaque aqui. Nós temos aqui 2 transbordos, né? Um em operação, um em construção, são esses pontos vermelhos, e os pontos em amarelo são os aterros inativados, de Vila Albertina e do Bandeirantes. Caieiras fica um pouco acima aí do aterro de Bandeirantes, paralelo aí à rodovia dos Bandeirantes, né? Nós somos responsáveis, então, por 1/3 da cidade, cerca de 527 quilômetros quadrados. São 13 subprefeituras, 51 distritos, 770 bairros, 25 mil ruas percorridas todos os dias, né? São 10 milhões de quilômetros rodados pela nossa frota anualmente. Embora a gente tenha 1/3 da área, a gente representa uma parcela significativa da população, são 7 milhões de pessoas atendidas diariamente, incluindo a população flutuante, né, porque a gente está no bairros da Sé, Pinheiros, Lapa, que são bairros bastante movimentados, cerca de 1.600.000 domicílios atendidos, 6 mil toneladas por dia coletada, isso representa quase que um Pacaembu inteiro por dia, né, de coleta de resíduos, 20 mil estabelecimentos de saúde, que a gente percorre com a nossa frota também praticamente diariamente, e 2.000 toneladas de resíduos coletados de coleta seletiva, 2.800 toneladas mês de coleta seletiva. Então, aqui um pouco da nossa dinâmica, né? Então, a gente percorre a cidade praticamente com todos esses serviços. Então, aqui, coleta comum, a gente tem também a coleta mecanizada, que são caminhões especiais com containers metálicos e carga lateral, a coleta mecanizada de superfície, que são containers enterrados, que quando o caminhão se aproxima, esses containers, eles automaticamente submergem, né, e eles são retirados e colocados outros containers vazios no lugar, compactadores e tal. E os nossos resíduos, então, eles passam todos pelas centrais de transbordo, né, são grandes construções dotadas de sistemas de purificação de ar, controle de vetores, e então o resíduo é transportado até o aterro, e hoje os aterros, eles são aterros energéticos, né, como o Carlos falou, já produzem uma parte da energia, mas uma parte excedente dos gases, então a gente está com esse projeto que o Carlos apresentou e que a gente, então, agora quer incorporar dentro dessa dinâmica das nossas operações. Então, nossa frota, ela basicamente dos caminhões compactadores, as carretas, os caminhões de coleta de resíduos de saúde, que são caminhões menores, esse aqui embaixo, e os carros elétricos, que são carros de coleta de resíduos em comunidades carentes. Hoje a gente já conta com 13 veículos desse tipo. Então, basicamente, a nossa frota ela é movida atualmente a diesel, e a gente tem buscado aí alternativas já há algum tempo, alternativas menos poluentes, né? Carlos. Estou tentando mudar aqui. Ah, foi. Foi. Então, dentro das ações que a gente já realizou, então, teve a troca desses 14 veículos elétricos na atividade de coletas de comunidades carentes. Chegamos a testar alguma coisa, olhar o business plan dos veículos elétricos para
a coleta dos outros tipos de resíduos, mas ainda é uma tecnologia muito cara, esses caminhões são muito caros, né? O custo de adaptação para essa tecnologia também ela é muito cara de todo o nosso parque. Nós precisaríamos ter garagens maiores, porque esses veículos eles teriam que ficar algum tempo a mais carregando do que o tempo hoje de abastecimento. E nós utilizamos praticamente nossos veículos 24 horas por dia, né? Ele tem um pouco tempo que ele fica na garagem, só o tempo de abastecimento, limpeza, troca dos motoristas, e depois a gente já tem 2 turnos de coleta, né? Nos turnos mais centrais, nossa coleta é durante a noite, para não atrapalhar ali a circulação das pessoas, e durante o dia, enquanto o movimento está no centro, ali a gente está fazendo a coleta nos bairros mais periféricos, nas ruas menos movimentadas, né? Então, a gente tem focado muito nessa questão de um combustível alternativo que não seja eletrificação. Nesse meio do caminho, a gente já avançou, né, bastante, né, na própria tecnologia do diesel, nós substituímos os motores, nós reduzimos 7% a emissão. Fizemos esses motores mais novos, eles são parametrizáveis, né? Nós fomos um dos pioneirismos nossos também na cidade de São Paulo foi a adoção de veículos automáticos, nem automatizados, são automáticos. E a caixa de câmbio e o motor, eles têm uma sincronia que a gente pode fazer uma configuração do melhor conjunto, né, de torque para atividade específica nossa. E acreditem, nós pegando um veículo e fazendo essa adaptação, nós conseguimos 17% de redução de consumo de diesel. Constantemente a gente faz redimensionamento de setores, né? Então hoje cada vez mais você tem ferramentas de tecnologia que nos auxiliam a isso, e em relação ao início da concessão a gente já reduziu em mais de 7% também as emissões de consumo de diesel, né? Com maior inteligência logística e tal. Já testamos internamente os veículos movidos 100% a GNV, né? E recentemente agora a gente está construindo um transbordo onde uma parte significativa do diesel a gente vai substituir por equipamentos elétricos, né? Evitando aí o consumo de cerca de quase 100 mil litros de diesel por mês. E esse é o mais novo desenvolvimento que a gente está testando. É um veículo padrão da Volkswagen, né? Um veículo normal, 24260, originalmente a diesel, que nós incluímos um sistema de gás que pode funcionar com gás natural ou com biometano, que é esse projeto que o Carlos apresentou. Ele já está em operação na cidade de São Paulo. E a novidade aqui é que ele trabalha com o diesel e com o gás natural, né? Ele, no momento em que ele precisa de mais potência, ele pode usar alguma coisa do diesel, e no momento em que ele não precisa de potência, ele pode usar o gás natural. Inicialmente, nós estamos trabalhando com uma curva esperada de 35% de substituição do diesel, mas há a expectativa de que isso possa ir até 70%, à medida que a gente vai desenvolvendo melhor esses componentes, né? E hoje, o que nós temos aí de equivalência de consumo é praticamente 1 litro de diesel equivale a 1,06 metros cúbicos de gás natural ou de biometano. A equivalência do gás natural para o biometano também ela é muito próxima, né? Quais as vantagens desse sistema? É um sistema muito fácil de ser implementado, ele não afeta a arquitetura do motor, e o motor ele pode voltar a operar somente com diesel de uma forma muito simples, né? A mudança ela é praticamente automática. É um sistema muito parecido com o sistema dos veículos, né, que fazem a conversão por gás,
A única diferença aqui é que ele vai estar constantemente usando os dois combustíveis, né? Nos veículos aí que a gente vê, o motorista ele tem a opção de selecionar lá gás ou selecionar o combustível original, a gasolina ou o etanol. Aqui não, ele funciona conjuntamente com os dois, e o próximo estágio é fazer com que essa mistura ela seja dosada conforme a necessidade do percurso ali que o caminhão tá fazendo. Então, o fato de trabalhar com os dois, o motor não perde nenhuma performance, né? A redução de gás carbônico e material particulado é proporcional ao uso aí do gás. O nível de ruído, que é uma coisa até muito importante, né, na nossa atividade, a gente antigamente tinha muita reclamação de pessoas, principalmente à noite, né, nas áreas mais residenciais. O caminhão faz muito barulho. Então, isso já diminuiu bastante. Hoje, um veículo ele faz muito menos barulho do que ele fazia antigamente, e com o uso do gás ele vai fazer ainda menos barulho, né? E isso à noite é muito importante, de dia também, obviamente. E a gente ainda não tem certeza, mas espera-se uma redução da manutenção do veículo, porque o gás é muito mais limpo do que o diesel. Então, você tem uma série de partes ali móveis do motor que vão exigir um nível de manutenção menor, eles vão ter uma vida útil mais longa. Outras vantagens, né? O biometano é contemplado no RenovaBio do Ministério de Minas e Energia. Projetos desse tipo contam com incentivos aí do BNDES, com taxas de financiamento especial. E o biometano representa uma redução de 30% em relação ao GNV e 40% em relação ao diesel, aí, emissões de NOx e de CO2. Esse projeto ele visa o quê, né? Ele eu acho que assim um exemplo clássico de economia circular, de aproveitamento energético, 100% aproveitamento energético, a gente não tem praticamente perda nenhuma nesse processo, né? E ele fecha o ciclo da economia circular à medida que a gente utiliza os próprios resíduos orgânicos gerados pela sociedade, dentro dos nossos aterros sanitários, né, para produzir o biometânico e fornecer para a logística urbana, né, seja ela transporte coletivo, a coleta de resíduos, frota de veículos leves, uma mobilidade mais sustentável, né? Com redução de custo, diferentemente de outras tecnologias que ainda são mais caras, né? Há possibilidade de redução de até 85% da emissão, causadores do efeito estufa, né? E 40% da redução do custo do combustível se comparado com o diesel. Então, secretário, era isso que a gente queria apresentar aí um pouco do nosso projeto e como que a Loga, que é uma concessionária municipal, está aproveitando desse projeto para ajudar aí o município nessa questão, nessa problemática das mudanças climáticas e custo também, modicidade tarifária, né? Tudo isso muito importante para a população. Excelente, Lucas. Parabéns a você, ao Carlos Bezerra. Achei a apresentação extremamente importante e é o que você colocou na conclusão. Isso é a economia circular efetiva, né? Agindo, atuando. O aproveitamento do metano como combustível ao começar da própria frota e depois para a distribuição é o ideal, né? E nesse ponto eu queria complementá-los aí pela atuação. Metanização é uma das rotas tecnológicas importantes para que a gente possa caminhar para a descarbonização na cidade de São Paulo. Muito obrigado, viu? Olímpio Álvares, por favor, pode se manifestar. Bom dia, hein? Bom dia a todos, parabéns pela apresentação, muito interessante.
Eu estou especialmente interessado na questão do cumprimento da Lei 16.802 pelas frotas de ônibus, que precisam reduzir ano a ano as suas emissões de CO2, de material particulado e dióxido de nitrogênio. E o gás natural, o biometano, ele pode ser uma alternativa, né, a ser agregada aí no conjunto de medidas que essas empresas vão tomar para reduzir as emissões da frota. Eu queria saber o seguinte: se o empresário de ônibus opta por comprar ônibus a gás, né, 100% a gás, e usar o gás da rede, ele precisa comprovar junto à prefeitura, né, para comprovar que está reduzindo aquelas emissões conforme a lei demanda, ele precisa comprovar aquilo através de certificados, né, de compra de gás natural, porque ele vai estar usando o gás da rede, que está tudo misturado ali, o biometano com o gás natural, que é fóssil, né? Então, ele vai ter que comprar lotes, né, de gás natural correspondente ao que ele gasta com a operação dos seus veículos a gás e mostrar para a prefeitura que ele está atingindo aquelas metas de redução de emissão. Eu queria saber o seguinte: isso hoje já é possível, né? Demonstrar que ele está usando o gás da rede, mas está operando de uma forma sustentável? Olímpio, né? Isso. Olímpio, hoje, no momento em que nós começarmos a fornecer para ele o biometano, e seria um contrato direto, poderia ser um contrato diretamente conosco, com o frotista, e para que ele compre a molécula do biometano, e o transporte seria um contrato junto com a Comgás. O que nós estamos já fazendo? Junto com a Comgás, buscando desenvolver um certificado para dar a originalidade desse produto, que ele é renovável. Então, um certificado que poderia ser nacional, poderia ser internacional, estamos vendo quais empresas que certificariam, porque é muito fácil a gente demonstrar que a origem é renovável, porque é um aterro sanitário, né? Ele vem da fonte do biogás gerado no aterro sanitário. Então é muito fácil demonstrar isso, é só certificar. A forma de fazer isso a gente está vendo. A Biogás lançou recentemente aí, a associação lá da Biogás lançou recentemente também uma forma de estar apresentando esse certificado. Então a gente vai ter sim, com certeza aí, algumas possibilidades de dar a certificação para esse usuário livre, usuário não é, no Mercado Livre, para que está usando ou que vai usar esse combustível renovável. Essa é uma preocupação que transcende não só o comitê, como também o comitê de frota. Aliás, o Carlos e o Lucas também devem fazer uma apresentação lá no Confrota também, né? Nós já fizemos uma apresentação no Confrota também, né, Olímpio, sobre essa questão, né? Inclusive das próprias montadoras que optaram pela via da descarbonização, pela metanização, né? Então, obviamente, isso é válido e precisa ser certificado, né? Aliás, a respeito disso, é interessante, nós estamos buscando meios de certificação, de second party opinion, e também de fazer uma econometrização, né, e taxonomia dessa área. Fizemos uma reunião com a Moody's, fizemos uma reunião com a Fitch, e agora teremos uma próxima reunião com a Standard & Poor's, né, que essas certificadoras são muito importantes, são agências de risco. Pela primeira vez, estão todos muito animados, porque é a primeira cidade que se preocupa em avançar nesse sentido, né? Buscando uma second party opinion, né? E, obviamente, nós vamos metrificar todos esses procedimentos em busca da circularização da economia, né? Laura, por favor.
Em primeiro lugar, queria dizer que eu achei muito legal, agradeço a você, Carlos e Lucas, pela apresentação. Muito bom ouvir que as empresas estão fazendo esse tipo de coisa, quer dizer, a gente só vai avançar quando todo mundo avançar junto. Ótimo ouvi-los. E a minha pergunta tem a ver, é mais operacional, gruda com o que o Olímpio já falou. Existe o Programa Paulista de Biometano. Então, eu pergunto, essas ações, seja a parte da produção do biometano limpo, pronto para utilização, seja a parte do caminhão flex, né? Se isso está ligado ao Programa Paulista, essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é, na hora que está falando do caminhão flex, né, com metano e diesel, se e não ficou claro para mim, então é um esclarecimento. Se esse metano que está no caminhão é o biometano ou se é o GNV tradicional, e a pergunta tem uma razão de ser, que seria, vamos dizer assim, veículos desse tipo poderiam ser usados mais num território do que em outro, dado que também devem diminuir os poluentes locais, né? Então, eram essas as perguntas que eu tinha. Tá, eu vou iniciar a resposta, Lucas, se você quiser complementar, por gentileza, mas sim, com certeza, o uso do biometano, sim, pode, deve ser utilizado aí no programa, não é, da redução de biometano, né, que está sendo feita. Qualquer uso do biogás para biometano, seja de aterro sanitário, seja de agropastorio, seja de qual fonte que for, se for o biometano, ele pode ser utilizado sim. Com relação ao veículo, você tem duas formas de utilização. Uma é um percentual do biometano ou do gás natural junto com o diesel, ou um veículo com motor dedicado. A depender do uso, por exemplo, um ônibus que roda e para, talvez com os testes, talvez ele venha demonstrar que o melhor para esse caso vai ser a utilização de um motor específico para uso 100% do biometano, tá? Porque você vai ter um aproveitamento muito maior. Se você tem já uma forma de rodar mais, não é? Sem parar tanto, aí já começa a valer a pena investir menos e, de repente, utilizar um conceito mais híbrido, né, que é o que a gente está testando. Por exemplo, um biometano com o diesel, num percentual que, como exemplo do que o Lucas falou, a gente começou com 35, mas pode subir bastante. Esse subir bastante também vai depender da forma de uso, não é? De como que ele vai ser utilizado. Hoje, aí o Lucas pode complementar melhor, hoje é gás natural, mas vai poder ser utilizado o biometano assim que nós colocarmos à disposição esse gás natural renovável. Laura, o caminhão, ele tanto faz queimar o gás natural ou o biometano, tá? É o que o Carlos colocou lá na apresentação dele. Hoje, os produtores dos motores dos veiculares, eles não têm nenhuma restrição em utilizar o biometano depois desse nosso processo de purificação, lavagem, filtragem e tal. Então, ele é um gás limpo como o gás natural, tá? Veicular. Em relação a gente usar mais em um lugar do que no outro, para a gente garantir que a gente estivesse usando o biometano, de fato, a gente teria que ir lá no aterro abastecer, o que não é economicamente viável, né? Então, a gente vai estar colocando, como o Carlos antes explicou, a molécula dentro de um tubo, e essa molécula ela pode ser utilizada aqui em São Paulo, vai poder ser
utilizado em outros lugares, né, onde toda a malha da Comgás estiver abastecendo. O que existe é um certificado, como no mercado de energia. Você está incentivando uma determinada fonte, que é uma fonte renovável. Mas, na prática, se você abastecer em outro lugar ou se você usar em outro lugar, você pode estar utilizando uma outra molécula, né? Não exatamente a molécula do biometano. Laura, Ficou mais confuso. Oi? É uma questão importante. Eu acho que isso vale a pena a gente deliberar um documento específico, né, para poder econometrizar e estabelecer aí os cálculos de redução de emissões com a compensação, porque a emissão de metano é o terceiro volume de emissões na cidade de São Paulo. Então, nos interessa, esse metano provém da cidade, né? Então, se ele é utilizado como combustível, ou seja, você está reduzindo a emissão, né? Então, é muito importante. Também há uma ideia muito boa que o Fernando Pirro colocou agora, que é um membro do nosso comitê consultivo, está nos assistindo, né? Que há a possibilidade de nós também utilizarmos isso como combustível, como reserva de emergência para as nossas termoelétricas em caso de queda de energia, né? Então, o armazenamento certificado é muito importante para que a gente possa estabelecer as métricas necessárias para inventariar as emissões, né? Eu queria passar... Antônio Fernando, queria só dizer uma coisa. Carlos, a primeira teste da prefeitura com biometano de aterro foi em, acho que 84 ou 86, junto com a Mercedes. É isso mesmo. Povas, Olha, né, pai? E foi, a senhora conhece o Tadayuki Yoshimura? Tadayuki Yoshimura. Eu já ouvi falar, não conheço. Ele é diretor técnico, responsável técnico pela Loga, ele foi diretor técnico da Solvi durante 30 anos, né? 30 não, 50 anos. Ele foi o responsável pela implementação de coleta de resíduo na cidade de São Paulo, há 50 anos atrás. E ele que fez o teste lá com a Mercedes-Benz. Participou desse projeto. O Tadayuki é patrimônio da gestão de resíduos. Sem muito dúvida. Bom. Obrigado, Laura. Obrigado, secretário. Obrigado, Lucas, Carlos. Obrigado pela contribuição da Laura. Deixa eu colocar uma questão para vocês de ordem aqui. Nós estamos 12 horas e 3 minutos. Nós temos uma outra reunião que é inadiável. Nós temos mais 2 pontos de pauta. Um é com referência a um pronunciamento uma apresentação do professor Alexandre, da Unesp, que infelizmente terá também que se ausentar, e o outro é com referência ao nosso regimento interno. Eu proporia aos membros do comitê que a gente colocasse essas 2 questões como prioritárias para a próxima reunião. O que vocês acham? Nós podemos aprovar? Eu tenho uma questão. Levanta, Laura, pode falar. No caso do grupo de trabalho de educação ambiental, já tem um parecer, não é, Alexandre? Então, nós já temos o parecer técnico, eu já encaminhei oficialmente, então eu não vejo problema em anunciá-lo na próxima reunião. Tá ótimo, então, professor Alexandre. Faremos isso, então, para a próxima reunião, ok? Vocês já receberam, aí eu mandei oficialmente, né? Tá lá. Mandou, já está aqui. Tá? É o que nós produzimos. Aproveito aqui para agradecer ao grupo todo, né, que fez um trabalho bom. E então, como o parecer já está aí, né, nós podemos apresentá-lo depois na reunião seguinte. Os membros poderão receber, membros do comitê também poderão receber. Claro, vamos deixar disponibilizado. Muito obrigado, professor. Então, fazemos isso para a próxima reunião, tá bom? Eu queria agradecer a todos, então, a oportunidade. Tem mais alguma questão de ordem a ser colocada?
Eu tenho um monte, tem um monte. Falta ata, falta liberar o chat, falta distribuir para os membros do comitê as apresentações realizadas, falta apresentar o Plan Clima para o comitê que nunca foi apresentado, falta apresentar o inventário também. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, o Plan Clima sempre foi apresentado para o comitê. Esse comitê acompanhou a formação do Plan Clima. Sim. O comitê é o mesmo, ele não se altera. Mas portanto, depois do decreto. Portanto, logo depois do decreto, o Plan Clima não se alterou, ele foi aprovado integralmente. Não há problema. Ele está disponibilizado no site da Seclima. Ele tem absolutamente possibilidade de ser acessado, ser discutido. Há um grupo específico intersecretarial que está cuidando da implementação do Plan Clima e está acompanhando a implementação nas 18 secretarias encarregadas da implementação. Então, isso está encaminhado e depois, posteriormente, nós vamos fazer uma apresentação. Com referência às atas, nós precisamos nos lembrar do seguinte: as atas já se encontravam em atraso antes de virem para a Seclima. Nós estamos correndo atrás desse prejuízo. Havia um outro problema muito grave com referência à necessidade de transcrição, também era um problema relacionado à ordem contratual, que já existia também. Então, nós estamos corrigindo essas questões. Isso nós não podemos alterar algo que já estava acontecendo e ocorrendo com atraso. Estamos corrigindo na medida do possível, dentro, obviamente, do timing da burocracia interna da própria prefeitura. Mas nós podíamos receber as apresentações. Com referência às apresentações, com referência a as reuniões, elas estão hoje, pela primeira vez, desde quando começaram a ser organizadas via Seclima, sendo apresentadas ao vivo no YouTube e podendo ser acompanhadas por todos os membros. Há lá o chat aqui, que é destinado aos membros do Comitê do Clima. Eles participam. Os demais, obviamente, acompanham, mas a transparência tem sido absoluta com referência à publicidade do que está sendo realizado aqui. É essa a consideração que eu queria pôr aí aos presentes e aos nossos queridos conselheiros, tá bom? Muito obrigado a vocês. Até a próxima reunião nossa, viu? Forte abraço. Obrigado.